Olá, crianças! Boa tarde! E aí, todo mundo animado? Estamos iniciando mais uma semana de estudos, indo para a nossa 16ª semana. Está chegando aí as férias, nosso recesso, e iniciamos a semana hoje com uma avaliação de língua portuguesa, e a tia Andréia vem reforçar que façam com bastante atenção, leiam o enunciado das atividades, entendam, para daí então realizar a atividade, ok? E não se esqueçam de, ao terminar toda avaliação, clicar no botãozinho de finalizar, para que o sistema possa entender que você encerrou a sua avaliação e, posteriormente, está computando aí as alternativas corretas que você acertou no desenvolvimento da sua avaliação, tá bom? Então, bora comigo começar mais uma aula? Peguem aí a apostila, abram em matemática, páginas 57 e 58. Hoje nós encerraremos o conteúdo de matemática na apostila, tá bom, pessoal? Então, bora comigo. Não se esqueçam de colocar a data de hoje, hein? Página 57. Dando continuidade aí aos nossos estudos sobre medidas de comprimento, nós vimos na última aula que existem alguns instrumentos que nós utilizamos para medir alguns comprimentos, né? A régua, que é muito utilizada por nós na escola. Temos a fita métrica, que é muito utilizada pelas costureiras para tirar as medidas para poder estarem fazendo as nossas roupas. Temos aí o metro, também usado pelo pedreiro, pelo pintor. E a trina, que também é usada para quem mexe com construções, arquitetos, engenheiros, né? E até mesmo a gente, quando precisa de medir algo que seja maior. A régua nós utilizamos para medir coisas menores, até 30 centímetros, né? 50 centímetros, até 1 metro. Temos o próprio metro, que se a gente for em lojas que vendem tecidos, a gente vê as pessoas que nos atendem, elas medem o tecido ou com a fita métrica ou com 1 metro mesmo, feito em madeira, onde tem os centímetros direitinho até 1 metro. E eles esticam o tecido, marcam, né, colocando 0 no ponto inicial do tecido e até o tamanho que o cliente solicita. E a trena, junto com o metro dobrável, é muito usado para quem deseja medir terrenos, estradas para serem feitas, prédios, construções em si, tá bom? Às vezes na nossa casa a gente, por exemplo, está mexendo com obra e eu preciso de comprar aí um piso para colocar na cozinha da minha casa. Aí eu, junto com o pedreiro, ou o pedreiro pede para eu medir quantos metros tem na minha cozinha de comprimento, de largura, e eu passo a metragem para que ele faça o cálculo de quanto que eu vou precisar de comprar de cerâmica para poder colocar o piso na minha cozinha, ok? Então, dando continuidade, vamos lá. Atividade 2. Usamos a régua também para medir desenhos feitos no papel. Por exemplo, essa casinha. Ó, essa casinha foi desenhada, tá vendo? Agora falta colorir. Aí depois você vai pintar a casinha do jeito que preferir, de acordo com a legenda aqui, ó. Pegue sua régua e meça. A altura da porta da casinha, ó. A altura, ó. Aí, pessoal, a gente não pode esquecer de que tem sempre que alinhar uma das extremidades daquilo que a gente estiver medindo com o 0 da régua para descobrir qual que é o tamanho que a gente precisa, tá bom? Então, é isso. Vocês vão posicionar aqui direitinho na altura da porta, ó, a altura, e descobrir quantos centímetros tem essa porta aí. Aí você vai colocar tantos centímetros. A tia Andréia quer agora que você escreva a palavrinha centímetros, tá bom? B.
Qual que é a largura do telhado? Então, a gente vai pegar esta linha aqui do telhado, ó, a largura. Lembrando de posicionar a régua numa pontinha, numa extremidade, da onde vai ser medido, para a gente descobrir qual que é o tamanho final da largura do telhado, tá bom? Você vai descobrir e colocar aqui para mim. Tantos centímetros. Também escrito em palavrinhas. Vocês já vão entender o porquê que eu quero que aqui agora seja escrito centímetros com palavrinha, tá bom? Ó, por conta disso aqui. O símbolo do centímetro é cm. Lembram que a tia Andréia falou para vocês um pouquinho sobre isso na aula anterior? Já dei uma introdução? Então, para escrevermos centímetros, em vez de escrevermos a palavra por extenso, tem um símbolo que foi criado para representar centímetro, que é as letrinhas CM, todas duas em minúsculo, tá bom, pessoal? Escrito em minúsculo. Para indicar a medida da largura do telhado, escrevemos 5 cm, que é o mesmo que 5 centímetros, ok? Então, já descobrimos aqui qual que é a largura do telhado, ó, 5 centímetros. Escreva com o símbolo do centímetro a medida da altura da porta. Então, o que você escreveu aqui da altura da porta, você vai escrever aqui agora o número com o símbolo cm de centímetros, tá bom? Então, vamos prosseguir. Atividade 3. Uma régua serve também para traçar linhas retas com a medida que a gente quer. E até mesmo nem, assim, necessariamente medir. Por exemplo, na sala de aula, quando estamos lá realizando nossas atividades no caderno, a tia Andréia não pede para vocês usarem a régua para dar o traço de ordem. Então, a régua tem várias funções. Uma delas é manter o nosso caderno organizado, para que não tenhamos linhas tortas, né? Se a gente for só com a mão da gente treme e a linha fica torta. Então, a gente apoia a régua direitinho sobre a linha do caderno. Com uma das mãos, a gente fixa a régua para ela não dançar. E com a outra mãozinha, a gente vai com o lápis, ó, dando o traço rente na régua. O nosso caderno fica mais bonito, mais organizado, né? A gente consegue entender melhor quando a gente vai procurar as coisas que a gente está querendo achar para estudar. Então, é muito importante. E também, conforme diz aqui na atividade, a gente usa a régua para traçar linhas retas quando queremos medir alguma coisa. Ó, posicionamos a régua no lugar que desejamos traçar a reta e apoiamos o lápis bem junto ao zero. Então, quando formos medir alguma coisa, é importante começar o traço do zero até o ponto final do objeto que nós estivermos medindo, tá bom, pessoal? Não podemos esquecer isso. Pode ver que do início da régua até o zero tem um espacinho em branco. Então, a gente não pode posicionar o lápis para medir começando lá no início da onde é a régua, não. E sim onde está marcado o ponto zero da régua, tá? Seguramos a régua com uma das mãos para poder ela não dançar, não sair do lugar. E com a outra, traçamos a linha do comprimento que desejamos. Sempre com o lápis rente na régua. Olha lá, ó. Ele começou o tracejado dele no zero e foi até o número 7. Então, ele tirou a medida de algum objeto que está marcando 7 centímetros, ok? Agora, escolha uma medida para traçar uma linha e anote aqui, nessa linha em branco aqui. Então, a gente já sabe que para medir com a régua, a gente tem que pegar objetos pequenos, não é mesmo? Então, você pode usar aí para medir potinhos, às vezes, da cozinha que a mamãe tem, lápis de cor do seu estojo, o seu próprio estojo, a sua borracha, algum brinquedo que você tenha que consiga tirar uma medida aí dentre os centímetros da sua régua, tá?
Lembrando que a régua varia, pode ser de 10 centímetros, de 15, de 20, de 25, de 30, tá bom? Então, de acordo com o tamanho da sua régua aí. Aí você vai anotar aqui e depois, neste retângulo em branco, você vai marcar com a sua régua exatamente a medida que você achou do objeto que você tirou a medida aí, tá bom? Lembrando de posicionar no 0 até o tamanho que o objeto tem na realidade, tá bom? Junte-se com um colega para realizar as próximas atividades. Não será possível juntar-se com outro colega, não é mesmo? Que nós estamos realizando nossas atividades escolares em casa. Então, você vai se juntar com alguém aí da sua família, um adulto que estiver te acompanhando no momento em que você estiver realizando suas atividades escolares. Aí, na atividade 4, está dizendo assim: o professor vai entregar um barbante que tem 1 metro de comprimento. A gente não está na sala de aula, não é mesmo? Então, não tem como a tia André entregar um barbante para você. Então, aí na sua casa, você vai pedir à mamãe que pegue ou um pedaço de linha, de barbante, de fita, ou um pedaço de tecido, de qualquer coisa que dê para a mamãe tirar 1 metro, tá bom? Pode ser até mesmo, não tenho nada. Pode pegar folhas, cortar tirinho e emendando até dar 1 metro. Também é tudo aceitável, tá? Sejam criativos. Usem a cabecinha para que a gente consiga realizar a atividade. Usando este barbante ou o que você tiver aí, descubram se as medidas a seguir têm mais do que 1 metro, menos do que 1 metro ou exatamente 1 metro. Aí, ó, você vai medir a sua altura. Gente, antes da tia Andréia ler aqui, eu quero deixar claro que vocês vão precisar de um adulto para ajudar vocês a realizar essa atividade, tá bom? Para poder tirar as medidas, que você sozinho não vai conseguir tirar a sua medida, a medida do seu braço, tá bom? Então, vamos lá. A sua altura, ela tem mais que 1 metro, menos que 1 metro ou exatamente 1 metro? Aí você vai colocar aqui a medida para a tia Andréia. Comprimento do seu braço, mais de 1 metro, menos de 1 metro ou exatamente 1 metro? Também você vai pedir aí o adulto para medir e colocar aqui. Largura da porta da sala de aula. Como não estamos na escola, você vai tirar aí a largura da porta da sala da sua casa, tá bom? A porta de entrada da sua casa. Comprimento do quadro. Não vai ser possível porque a gente não está na sala. Então, a tia Andréia vai pedir para você tirar o comprimento aqui da sua cama, da cama do seu quarto, tá bom? Onde você dorme. Aí você coloca aqui para a tia Andréia. Risca aqui, ó, do quadro e coloca o comprimento da cama. A largura da porta da sala. Você vai riscar de aula e colocar da sala da sua casa, tá bom? Para a gente poder realizar, experienciar aí essas medições. Tá joia, pessoal? 5. Agora, um problema para vocês. Pensem em um modo de descobrir quantos centímetros há em 1 metro. Usem o espaço a seguir para explicar o que pensaram. Tia André vai dar uma dica aqui, ó. Lembra que eu expliquei para vocês na última aula que os traços mais longos, indicados com números, eles marcam centímetros? Então, está fácil. É só você pegar 1 metro e ver quanto que ele tem do início ao final e colocar aqui para mim, tá? Pode desenhar aqui representando o metro e escrever aqui fazendo frases completas, com início de frase, letra maiúscula, e final de frase, ponto final, ok? 6. O símbolo do metro é a letrinha M, minúsculo. Então, olha o que a gente descobriu. Que o símbolo do centímetro é o CM, minúsculo,
e o símbolo do metro é o M minúsculo. Escrevemos 1 metro para indicar 1 metro, quando está escrita a palavra por extenso, 2 metros para indicar 2 metros, e assim por diante. Reescreva esta frase usando os símbolos de metro e de centímetro. Em 1 metro, há 100 centímetros. Ó, a dica aí, hein? Para vocês estarem realizando atividade 5, hein? Então, vocês vão substituir as palavrinhas metro e centímetros pelos seus respectivos símbolos, reescrevendo essa frase. Então, você vai reescrever, ó, em 1 M a 100 cm. M de metro, cm de centímetros. Ponto final, início de frase, letra maiúscula. Não se esqueçam, tá? Agora, a gente tem um QR Code dessa página aqui, ó. Esse QR Code, se aproximar o celular, vai vir uma atividade para vocês reforçarem o aprendizado sobre medidas de comprimento. A tia Andréia resolveu colocar todas as telinhas aqui para explicar para vocês como que vocês vão realizar essa atividade, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aí 7 perguntinhas. Uma, quanto mede o maior lado do retângulo azul? Ó, esse retângulo, ele tem um lado um pouquinho maior que o outro. Tia Andréia, como que eu vou descobrir quanto que mede o lado maior desse retângulo azul? Essa régua que tá aqui, ó, o lado maior aqui não é esse? Então, você vai pegar essa régua, clicar em cima dela, arrastar, trazer pertinho do retângulo e vai posicionar o 0 numa pontinha, numa extremidade do retângulo, para você descobrir quantos centímetros que ele vai ter. Aí vai vir aqui e colocar o que você descobriu. E clicar em conferir. Se caso você não conseguir, você vai clicar aqui, ó, em como resolver. Mas eu tenho certeza que você é muito esperto e com a dica que eu estou dando aqui não vai ter erro, tá bom? Aí, passa para a próxima, quando você faz a atividade 2. Acertou? Vai para a próxima. Quanto mede o menor lado do retângulo amarelo? O menor lado é esse, ó. Tá vendo que esse aqui é maior e esse é o menor? Então, você vai puxar essa régua aqui, que está na vertical. Clica em cima dela, arrasta, posiciona o 0 numa pontinha da extremidade desse lado do retângulo, para você descobrir quantos centímetros que tem. Descobriu, vem aqui, digita o número e aperta em conferir. Deu certo, resposta correta, vamos para a atividade 3. Desenhe um retângulo cujo lado maior meça 6 centímetros. Então, o lado menor, ele pode ter a quantidade de centímetros que você quiser abaixo de 6 centímetros. Porque a gente já sabe que o lado maior desse retângulo tem que ter 6 centímetros, ok? Vamos interpretar aí, ó. Então, você vai clicar aqui, ó, neste retângulo. Aí ele vai aparecer aqui para você. Você vai posicionar ele no marco 0 da régua e estender ele até os 6 centímetros para você conseguir a medida que está pedindo, tá bom? Depois você vai trazer ele para outra régua na vertical e colocar os centímetros que você quiser. Lembrando que tem que ser menor do que 6, porque é o lado menor do retângulo, tá bom? Aí vai clicar em conferir, dando certo, passa para a atividade 4. Desenhe um retângulo cujo lado menor meça 4 centímetros. Então, vejam só, agora é o contrário. Na atividade 3, pediu o lado maior, né? Com 6 centímetros. Agora está pedindo o lado menor com 4 centímetros. Então, você vai vir aqui, vai clicar no retângulo, vai posicionar ele aqui na régua no marco 0 e esticar ele até os 4 centímetros. Fez, arrasta ele para a régua na horizontal e vai posicionar ele com o lado maior, tem que ter mais de 4 centímetros, porque está falando que esse é o lado menor que tem 4 centímetros, tá bom? Então, aí pode ter 5, 6, 7, 8.
Só não pode ficar com 4 ou menos de 4, o lado maior, tá bom? Clique em conferir, passa para a próxima atividade. Caso você erre, vai clicar em como resolver. Aí vai te explicar, tá bom? Atividade 5. Qual dos retângulos possui o lado menor medindo 3 centímetros? O retângulo 1, o retângulo 2 ou o retângulo 3? Qual que é a dica? Clicar na régua, arrastar e medir todos eles para saber em qual deles tem 3 centímetros com o menor lado, tá bom? Digita aqui, clique em conferir, vai passar para a próxima. 6. Qual dos retângulos possui o lado menor medindo menos que 4 centímetros? Então, ó, qual dos retângulos possui o lado menor medindo menos que 4 centímetros? Mesma coisa, você vai pegar a régua e posicionar no lado menor, ó, para você saber qual deles mede 4 centímetros. Vai digitar aqui se é o 1, o 2 ou o 3, clicar em conferir, vai para o próximo e última atividade. 7. Desenhe um polígono de forma que todos os lados meçam 5 centímetros. O que é um polígono, gente? Tia Andréia vai explicar. Tia Andréia, que palavra é essa? Polígono é toda figura geométrica que possui 4 lados, tá bom? Então, o retângulo, ele é uma figura geométrica com 4 lados. O quadrado é uma figura geométrica com 4 lados, tá bom? Isso é polígono. Aí você vai desenhar um polígono de forma que todos os lados meçam 5 centímetros. Então, se ele tem todos os lados iguais, ele é o quê? Um retângulo ou um quadrado? Um quadrado, porque o quadrado é que tem todos os 4 lados iguais, que medem a mesma quantidade de centímetros, não é? Você vai clicar aqui, ó, no quadrado e posicionar ele na régua aqui, até o 5, do 0 ao 5, depois trazer ele para cá, posicionar de 0 ao 5 na vertical e na horizontal, para que ele fique com 5 centímetros em todos os seus lados, tá? Feito, você vai apertar em conferir, aí vai vir o seu resultado. Quantas você acertou, quantas você errou, tá bom? E acaba aqui o jogo. Então, esta atividade, a tia Andréia está deixando ela como forma de revisão sobre medidas de comprimento do que a gente já aprendeu, então, até aqui, ok? A nossa aula termina aqui. Eu vou disponibilizar o gabarito das nossas atividades de hoje no nosso e-mail da turma e no nosso grupo de WhatsApp, tá bom, pessoal? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Pega aí!